Salmos de número 139, versículos do 7 ao 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Esse salmo, ele mostra um atributo do Espírito Santo que nos revela exatamente quem é o Espírito Santo. Esse salmo mostra a onipresença do Espírito Santo, ou seja, mostra que o Espírito Santo, ele assim como o Pai e o Filho, como Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é um atributo dado somente a Deus. Somente Deus tem a capacidade de ter a sua presença em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista, ele começa a dizer que aonde ele for, o Espírito de Deus ali está. Ele não tem como, é impossível fugir, se esconder do Espírito de Deus, visto que ele está em todos os lugares. A partir desse momento, nós começamos a perceber que o Espírito Santo, ele não é só o Espírito de Deus. Ele não é um Espírito de Deus. Ele não é uma força ou poder de Deus. Ele é o próprio Deus. A Bíblia fala que ao Deus Pai, ao Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dessa forma, há três pessoas distintas, mas que formam um único Deus. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Nós encontramos essas três pessoas quando fala do batismo de Jesus. A Bíblia fala que ao sair das águas, Jesus ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E no mesmo instante o Pai disse do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós encontramos as três pessoas nessa passagem da Bíblia. E aqui nós começamos a perceber a onipresença do Espírito Santo. Além de ser onipresente, o Espírito Santo também é onipotente. Ele tem todo o poder, assim como o Pai e o Filho. Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ele vai falar assim: olha, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ou seja, Paulo está falando, a manifestação do evangelho que eu tenho pregado, ela não foi constituída, ela não foi feita de palavras, ela não foi feita de argumentos, ela foi feita da manifestação do Espírito, do poder do Espírito. Nós encontramos passagem onde Paulo vai ressuscitar uma pessoa que cai de uma janela e morre. A manifestação do Espírito é através do poder, e ele tem todo o poder, assim como o Pai, assim como o Filho. A onipotência, ou seja, a capacidade de ter todo o poder, assim como Jesus Cristo disse que recebeu todo o poder, como o Pai tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. Ele tem em si a plenitude do poder de Deus, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Além de onipresente, onipotente, a Bíblia mostra que ele é onisciente, ou seja, ele tem a ciência ou conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, assim como o Pai e assim como o Filho. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, ele tem todo o poder. O Espírito tem
tanto poder que ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Quem pode conhecer a Deus a não ser Deus? Quem pode conhecer o coração de Deus além de Deus? Somente Deus conhece o seu próprio coração, e o Espírito Santo, por ser Deus, ele tem todo o conhecimento e nada lhe é vetado. Ele conhece tanto o ser humano como as coisas da terra e mundanas, como ele conhece as coisas espirituais, como ele conhece o próprio interior, o ser, a essência do Pai. Então o Espírito Santo é onipresente, onipotente e onisciente. Essas características do Espírito Santo são características que somente Deus tem. Mais do que essas características, o Espírito Santo ele tem outra característica que é muito interessante, que o escritor aos Hebreus diz lá no capítulo 9, versículo de número 14. Ele diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo, o Espírito eterno. O Espírito Santo, ele é o Espírito eterno, ou seja, ele é eterno, ele tem eternidade. E o que é eterno? Aquele que não está preso ao tempo, aquele que não teve um início e não tem um fim de tempo. O Espírito Santo, ele não foi criado em algum dado momento, em algum instante. Ele é eterno, ele sempre existiu e ele sempre vai existir. A eternidade, essa capacidade de não estar preso ao tempo, ela é pertencente somente a Deus. Ele é além do tempo, ele que criou o tempo. Então, o Espírito Santo, ele é eterno. As suas características, assim como onipotência, onipresença, onisciência, e ele também tem a eternidade, porque ele é o próprio Deus. Olha só, segundo Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18, diz dessa forma: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A palavra ela deixa muito clara que o Senhor, e veja que esse Senhor que está escrito aqui é um Senhor que começa com letra maiúscula, porque se refere a Deus, ao Senhor, ao único Senhor. E essa palavra está dizendo que o Senhor é o Espírito. O Espírito Santo é Deus. Então, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, quando nós pensamos a respeito do Espírito Santo, quando nós agimos a respeito do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fazemos em relação ao Espírito Santo, nós precisamos compreender que nós estamos fazendo referente a Deus. O Espírito Santo não é um espírito, ele é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus, e sendo Deus, nós temos que tratá-lo e reverenciá-lo e honrá-lo e adorá-lo como Deus. Nós temos que agir com Ele como nós temos que agir com o Pai e com o Filho. Nós temos que olhar para Ele da maneira que Ele realmente é, compreendendo quem Ele é. Nós vamos conseguir tratar Ele da maneira que Ele deve ser tratado. Então, se você olha para o Espírito Santo como um espírito qualquer, como uma força qualquer, como uma neblina, como um poder, como algo que não tem vida, mude a sua maneira de agir e tratar o Espírito Santo, porque Ele é Deus, e como Deus é digno e merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós temos que ter essa mente,
ter esse pensamento a respeito do Espírito. E se você deseja conhecer mais e entender mais sobre o Espírito Santo, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando muito mais a respeito do Espírito Santo, vamos entender porque as pessoas conhecem tão pouco sobre ele. Então se inscreve, clica no sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo e você possa compreender mais a respeito desse tema que é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada.